Fala pessoas, tudo bem com vocês? Professor Mário Rocha, professor de Física. Na aula de hoje vamos dar sequência à eletrodinâmica, tá? Do curso de Física 3 do ensino médio, ok? Na aula passada a gente definiu qual era o conceito de corrente, vimos como calcular a corrente, alguns tipos de corrente, tá? Então na aula de hoje a gente vai trabalhar é, quais são os efeitos da corrente e trabalhado sobre a primeira lei e a segunda lei de Ohm, ok? Então vamos. Então, no primeiro momento a gente vai entender o que é que a passagem de uma corrente elétrica pode causar. E ela pode causar basicamente quatro coisas, né? São quatro efeitos basicamente. O primeiro é o efeito magnético, tá? Ela pode também fazer um efeito químico, ela pode fazer um efeito fisiológico e ela pode fazer o efeito térmico, né? O efeito Joule, tá? No caso do efeito magnético, é, a passagem de corrente ela gera um campo magnético, tá? Então, você pode gerar um campo magnético através de um ímã permanente ou através de uma corrente, tá? Então, as fontes de campo magnético são ímãs ou correntes elétricas, tá certo? Isso a gente vai estudar é, direitinho quando a gente for estudar o magnetismo, ok? O efeito químico, tá? É, são provocados, né, quando a corrente passa nas soluções eletrolíticas, ela pode provocar transformações químicas, tá certo? Então, você pode ter a eletrólise, né, a quebra lá dos componentes através da passagem de corrente. O efeito fisiológico, como eu vou colocar aqui como característica, que é quando a corrente passa basicamente no corpo humano, o que é que acontece, né? Então, quando a gente tem correntes pequenas, né, de 1 miliampere até 10 miliampere, a gente tem pequenos formigamentos, né, câimbras, etc. Quando a gente tem uma corrente já um pouco maior, né, de 10 miliampere até 20 miliampere, você já tem uma dor forte e também um forte formigamento, tá certo? Agora a coisa começa a ficar séria a partir de choques entre 20 miliampere e 10 miliampere, que você já começa a ter convulsões, paradas respiratórias, tá certo? Choques entre 100 miliampere e 200 miliampere você consegue começa a ter fibrilação. O que seria fibrilação, Mário? Então, fibrilação era quando você está com o ritmo cardíaco é, alterado, tá certo? Então, quando você está com o ritmo alterado, muitas vezes acelerado, isso pode gerar problemas, inclusive mais problemas do que, por exemplo, se você tiver um choque acima de 200 miliampere, você começa a ter queimaduras e uma parada cardíaca, né? Então, dependendo, tá? Não, lógico que não é. O ideal é não tomar choque, claro. Mas caso aconteça, às vezes é melhor que a gente tome um choque muito alto, porque nosso sistema ali para, dá um reset e traz você, do que você ficar tomando um choque aqui de meio termo sem um ritmo, tá? Você ficar com um ritmo desacelerado do coração, né? Pode causar danos bastante importantes na sua vida. Então, talvez às vezes seja melhor tomar um choque maior, dar o reset e volta, do que ficar tomando um choque entre 100 mA e 200 mA, tá? E tem o efeito térmico, o efeito Joule, que é o que a gente trabalha bastante aqui e na nossa vida, é que quando a corrente passa por por qualquer equipamento eletrônico, basicamente, ou por onde a corrente passa, ela vai ter um choque, né, com os materiais, né? Os elétrons, os portadores de carga da corrente, vão chocar com os elétrons, né, os átomos do material. E essas colisões provocam um aquecimento e uma perda por efeito Joule. Às vezes, útil, né? Como, por exemplo, no chuveiro elétrico, no ferro de passar, tá? Numa lâmpada, né? Daquelas lâmpadas antigas lá de tungstênio, né? Outras vezes, né? É uma perda de energia, né? Como você ligar a TV, o computador, o seu celular e ele esquenta, né? Você tem uma dissipação ali e aquela energia não é útil para a gente, né? Mas sempre que a corrente está passando também pode gerar um efeito térmico, tá certo?
Tranquilo? Dito isso, a gente pode passar para as leis de Ohm, tá? Então, são duas leis de Ohm. A primeira lei de Ohm, tá certo? Diz o seguinte, que a corrente elétrica, tá bom? Quando ela está passando por um resistor, ela é proporcional a DDP, tá certo? Tá certo? Diretamente proporcional a DDP, ou seja, quanto maior a DDP, maior vai ser a corrente que vai passar lá, beleza? Então, se essa proporcionalidade existe, e obviamente não é em todos os materiais, só apenas alguns obedecem à primeira lei de Ohm, essa proporcionalidade. E aí, para transformar isso na igualdade, eu preciso de uma constante proporcionalidade. E essa constante proporcionalidade a gente vai chamar de R, que é a nossa resistência, e o R é definido como a razão entre U e I, tá certo? Então, convencionalmente, a gente conhece a primeira lei de Ohm como o U igual a R vezes I, tá certo? U, I. Tranquilo? Beleza? A unidade de resistência é a unidade de tensão, que é volt, dividido por unidade de corrente, que é ampere. Volt por ampere é ohm, tá? Já eu coloco o símbolo. Então, a primeira lei de Ohm, ela diz que para qualquer tensão que você tenha, ela vai mudar a corrente. Se essa razão não muda, é porque a resistência obedece à primeira lei de Ohm, tá? O R ele depende do formato, tá? Que a gente vai ver basicamente na segunda lei de Ohm, né? Do material. Também depende da temperatura, tá certo? Para o mesmo material, para o mesmo formato, dependendo da temperatura, você pode ter um valor maior ou menor de resistência, tá certo? Então, se você pega num gráfico U versus I e a função é uma reta, significa que essa resistência ela é ômica, isto é, ela obedece à primeira lei de Ohm. O que significa, Mário, que em qualquer ponto, para essa mesma temperatura, obviamente, para qualquer ponto que você pegar de DDP e corrente, por exemplo, então, se eu pegar aqui uma DDPI 1 e uma corrente 1, se eu fizer essa divisão, vai dar um valor de R. Se eu pegar outro ponto aqui, o 2, por exemplo, e 2, se eu fizer essa divisão, também vai continuar dando o mesmo valor R, tá certo? Ou seja, se no gráfico U versus I você achar a inclinação dessa reta, né? Ou seja, a inclinação da reta seria a tangente, que é U dividido por I, você acha a resistência. Caso no gráfico U versus I o gráfico não seja uma reta, uma função não seja uma reta, você vai ter uma curva, né? Acima ou para baixo, dependendo. E aí significa que esse dispositivo ele não obedece à primeira lei de Ohm, ou seja, ele não é uma constante, porque ele depende, o R vai ser variável, ele vai depender da tensão e da corrente. Embora ponto a ponto a relação U vezes RI ela continua valendo, tá certo? Muito importante isso. O U igual a R vezes I, ele sempre vale, independente se a resistência é ômica ou não. O que acontece é que se ela for ômica é porque o R vai ser sempre o mesmo, vai ser constante. Caso a resistência não seja fixa, né, não seja constante, por exemplo, a resistência de um diodo, a relação vai valer ponto a ponto, mas esse valor do R ele vai variar, tá certo, ao longo da curva. E aí para essas resistências variáveis, elas são chamadas de resistências não ômicas. Tranquilo? Beleza? E a segunda lei de Ohm, Mário? O que é que a segunda lei de Ohm diz? Então, a segunda lei de Ohm ela vai dar a relação de como a resistência R varia em função, tá, do seu formato e do seu material, ok? Uma coisa importante para dizer é que a temperatura não é colocada porque a gente considera que a gente vai analisar qualquer situação a uma determinada temperatura fixa, tá bom? Em geral, quanto maior a temperatura, maior é a resistência do material. E quanto menor a temperatura, menor seria a resistência do material, né? Tranquilo? Então, para entender em função do material, a gente precisa definir uma grandeza.
que é uma característica de cada material. E essa grandeza é chamada de resistividade, beleza? Então, a resistividade é uma característica do material e ela é representada pela letra ρ, tá certo? E o que é que ela significa? Ó, resistividade, ó, ela resiste a quê, Mário? Então, ela resiste ou não à passagem de corrente. Quando você tem um ρ, né, uma resistividade alta, grande, significa que você tem uma dificuldade na passagem da corrente, ou seja, o ρ grande dificulta a passagem de corrente, tá certo? Então, quem tem uma alta resistividade, os materiais que têm uma alta resistividade, por que é diferente? Porque a resistência é uma característica do dispositivo, tá? E o dispositivo, por exemplo, ele pode ser de cerâmica, de cobre, sei lá, de prata, de ouro, enfim. E aí, essa característica de ser ouro, prata, zinco, enfim, essa característica vai estar definida como uma resistividade, tá certo? Então, quem tem alta resistividade dificulta a passagem de corrente. Quem tem baixa resistividade, ele facilita a passagem de corrente, tá certo? Consequentemente, quem tem um ρ alto tem uma alta resistência. E quem vai ter o ρ baixo, ele vai fornecer um material que tem baixa resistência. Tranquilo? E aí a gente pode fazer aqui. Então, vamos considerar aqui um resistor, que ele tem esse formato aqui cilíndrico, tá? Ele tem essa área aqui transversal, um comprimento L, e ele é feito por um material ρ qualquer que não me interessa agora. Então, experimentalmente, é observado o seguinte, que quem tem maior ρ, né, tem maior R, né? Então, a resistência ela é proporcional à resistividade, beleza? Outra coisa importante é que quanto maior for o comprimento, né? Quanto maior for o comprimento, você acha que vai facilitar ou dificultar a passagem de corrente? Ora, se eu tenho que passar corrente por 1 metro, ou se eu tiver que passar corrente por 2 metros, passar por 2 metros dificulta, né? Porque quanto maior for, né? Mais material você vai ter no caminho, mais chance de ter colisões. Então, a resistência ela é diretamente proporcional ao comprimento, tá certo? É diretamente proporcional também à resistividade. Agora, quanto maior a área, né? Ou seja, se eu pensar numa porta, né? E eu quero que as pessoas passem por uma porta, quanto maior for a área da porta, mais pessoas podem passar. Ou seja, quanto maior for a área, né? Menor vai ser a resistência, né? Porque tem mais espaço para a corrente passar. Então, a resistência é inversamente proporcional à área. Estou colocando aqui essas observações. São todas observações empíricas, tá? São fatos experimentais que o N, né, o R não depende da DDP e de I, né? A gente viu na lei de Ohm. Qualquer DDP vai gerar uma corrente e a razão, bem para a DDP aumentar, a corrente aumenta também, então a resistência R não depende, desde que seja uma resistência ôhmica, né? Se R depender de U e I, é porque essa resistência não é ôhmica, então ela não obedece às leis de Ohm, ok? O segundo ponto é que a resistência é proporcional ao comprimento, como a gente falou, tá? E o terceiro é que ela é inversamente proporcional à área. E aí, para a gente transformar isso numa igualdade, a gente acrescenta a nossa constante proporcionalidade, que é uma característica do material, que é a resistividade. Então, tudo que é diretamente proporcional está em cima e tudo que é inversamente proporcional está embaixo. Então, a resistência ela pode ser dada como o ρ é igual a L sobre A, tá? A resistência é igual a ρ L sobre A. Tranquilo? Então, isso aqui é a nossa segunda lei de Ohm, que fornece a resistência em função das características do material, a resistividade, e do formato, né? Que é a área, o comprimento e a área transversal, tá bom? A área transversal aqui, ok? Uma coisa importante é que a resistência, ela também vai dizer se dificulta ou facilita a passagem de corrente. O inverso, a palavra,
a grandeza inversa à resistência seria a condutância, tá certo? Quem tem uma condutância alta tem uma resistividade baixa. Quem tem uma resistividade alta tem uma condutância baixa. Um é o inverso do outro, o inverso mesmo, tá? E olhando para o material, tá certo? Um material que tem uma resistividade, ele também pode ter uma condutividade. E a condutividade é representada pela letra sigma. E a condutividade é o inverso da resistividade, ou seja, quem tem uma alta resistividade vai ter uma baixa condutividade. Quem resiste muito, conduz pouco. Quem resiste pouco, conduz muito. Então, por exemplo, para materiais que têm a baixa condutividade, e aí vamos pensar no caso mais extremo, seria quais seriam os materiais que não teriam resistividade quase nula? Seriam os materiais chamados supercondutores, tá certo? Os supercondutores eles acontecem com alguns materiais em baixas temperaturas, tá certo? Então, quando isso aqui for muito pequeno, que são os materiais supercondutores, eles têm o ρ próximo de zero, eles vão ter a condutividade como um número muito grande, tá certo? Então, no caso ideal, no supercondutor ideal, ele apresentaria uma resistividade nula e uma condutância infinita, tá? Ou seja, ele não teria perda, tá? Lembrando, como sempre, tanto a resistividade quanto a condutividade, ela depende do material, né? O cobre tem uma condutividade, a prata tem outra condutividade. E da temperatura, né? Como eu disse, a temperatura em geral, quanto maior for a temperatura, menor é a condutividade, tá? Quanto menor a temperatura, em geral, maior é a condutividade. Tranquilo? Dúvidas? Então, qualquer coisa, deixa nos comentários ou me procura nas minhas redes sociais, @Prof. Mário Rocha. Manda lá o direct, que eu estou aqui à disposição para tirar qualquer dúvida. Já se liga na próxima aula que eu vou falar de associação de resistores, potência também. Vou falar também das leis de Kirchhoff e falar um pouco sobre geradores e receptores ao longo das próximas aulas. Beleza? Então, até a próxima. Falou, valeu, fui.